Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de geografia, para mais uma semana. Espero que todos estejam bem, estejam empenhados para assistir mais uma aula. Então, hoje nós iremos fazer a correção das atividades que foram para casa. Então, eu gostaria que neste momento todos pudessem estar aí com seus livros em mãos para acompanhar a correção da atividade de hoje, né? Então, é importante que todos estejam aí acompanhando e vamos prestar atenção e ver se você acertou as questões. Então, fiquem aí atentos. Então, nós vamos iniciar corrigindo a página 54. Na nossa aula, nós estudamos sobre as coordenadas geográficas, aprendemos sobre a latitude e as longitudes. Vimos que o cruzamento dessas linhas dá-se o nome de coordenadas geográficas. Então, foi passada a atividade para ver se vocês realmente compreenderam o assunto. Então, gostaria que neste momento todos pudessem estar acompanhando a correção. Vamos lá para a primeira questão. Encerramento. Primeira questão. Observe a imagem abaixo para responder às perguntas. Observe a imagem abaixo para responder às perguntas. Letra A. Qual é a coordenada do ponto A? Então, vocês vão analisar aqui, observando as coordenadas, que está representada pelas letras A, B, C e D. E vocês iriam responder. Qual é a coordenada do ponto A? Vamos lá, ver se você acertou. Ponto A, a latitude do ponto A é 20 graus ao norte e a longitude 0 graus. Então, você observa aí, latitude 20 graus ao norte e a longitude 0 graus. Letra B, qual é o ponto mais meridional de todos? Qual é o ponto mais meridional de todos? Então, vocês iriam analisar aqui a imagem, E quem respondeu? O ponto D está correto. Então, ele está aqui, no quarto meridiano. Então, ele é o mais meridional de todos, o ponto D. Letra C. Quais pontos estão na mesma longitude? Vamos ver se você acertou. Quais pontos estão na mesma longitude? Então, você viria aqui e observar aqui a imagem. E quem respondeu? B e C está correto, porque eles estão aqui, na mesma longitude. Segunda questão. Identifique as coordenadas dos pontos assinalados no planisfério abaixo. Então, você identifique as coordenadas dos pontos assinalados no planisfério abaixo. Aí nós temos aí o ponto 1, 2, 3 e 4. Então, vocês iriam identificar as latitudes, as coordenadas. Ponto 1. Latitude. Vê se você acertou. 10 graus ao sul do ponto 1. E a longitude do ponto 1 é 60 graus a oeste. Latitude 10 graus ao sul e longitude 60 graus a oeste. Ponto 2. Observe aí. Qual é a latitude do ponto 2? 50 graus ao sul e a longitude 140 graus ao leste. A letra E também ela pode ser representada pelo leste. Repetindo, ponto 2, latitude 50 graus ao sul e a longitude 140 graus ao leste. Ponto 3, observe aí no planisfério. Qual é a latitude do ponto 3? 60 graus ao norte e a longitude 80 graus ao leste. Repetindo, ponto 3,
latitude 60 graus ao norte e a longitude 80 graus ao leste. Vê se você acertou. Ponto 4, observando aqui o ponto 4. Qual é a latitude do ponto 4? Vamos lá? A latitude do ponto 4 é 50 graus ao norte. E a longitude? Vamos ver aqui a longitude. 60 graus a oeste. Repetindo, ponto 4. Latitude 50 graus ao norte e longitude 100 graus a oeste. Então, vocês identificaram aí as coordenadas. Terceira questão. Sobre coordenadas geográficas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas, nas alternativas abaixo, né, sobre as coordenadas. Letra A. Paralelamente ao Equador, ficam dispostos círculos que diminuem de tamanho à proporção que se aproximam dos polos. Então, aqueles círculos, né, que ficam... aí a pergunta, se eles diminuem de tamanho à proporção que eles se aproximam dos polos. É verdade? É verdadeiro ou falso? Então, quem respondeu verdadeiro está correto. Então, à medida que vai se aproximando dos polos, eles vão diminuindo, né, de tamanho. Letra B. A latitude de um lugar é medida em quilômetros e representa a distância entre dois polos na superfície do planeta. Quem respondeu falso está correto. Então, a latitude ela não é uma medida em quilômetro, ela é medida em graus. Letra C. As coordenadas geográficas compreendem a latitude e a longitude, que indicam com exatidão a localização de qualquer lugar sobre a superfície da Terra. Elas compreendem a latitude e a longitude. Quem respondeu verdadeiro está correto. Letra D. A longitude é o afastamento medido em metros de um meridiano em relação ao meridiano de Greenwich. Qual você respondeu? Quem respondeu é falso, está correto, viu? Então, a longitude ela não é um afastamento medido em metros, também ela é medida em graus. Então, vamos lá para sair de vocês, corrige aí. Então, letra A, V, letra B, F, letra C, V, letra D, F, né? Então, nós temos duas verdadeiras e duas falsas. Quarta questão. Observe o mapa abaixo para responder às perguntas. Então, nós temos aqui o mapa do Brasil. Então, vocês iriam observar e responder as perguntas abaixo. Nós temos aqui. Dê as coordenadas dos pontos A e B. Então, aqui nós temos as coordenadas A, B e C. Então, a letra A está pedindo para vocês dar as coordenadas dos pontos A e B. Vamos lá ver se você acertou. As coordenadas do ponto B, né, é latitude 15 graus sul e longitude 50 graus a oeste. Vamos lá de novo. Letra B, latitude 15 graus ao sul e a longitude 50 graus a oeste. Letra A, ou ponto A, latitude 5 graus, né, sul e a longitude 75 graus ao leste. Repetindo. Letra B, a latitude da letra B. Vamos aqui no desenho, você pode fazer aí, ó, observando que dá o quê? 15 graus, né? E a longitude 50 graus a oeste. Então, você pode observar aqui no desenho. E a letra A latitude da letra A é 5 graus. E a longitude, 75 graus. Então, vamos analisar aí a letra A. Nós temos aqui, ó, 5 graus, né, da longitude e 75 de longitude. Letra B.
Existe algum ponto localizado no hemisfério oriental? Observe aí o desenho. Não, aqui nós temos apenas o hemisfério ocidental. Então, existe algum ponto localizado no hemisfério ocidental? Então, a resposta seria não. Então, não tem. Letra C. Qual desses pontos é o mais setentrional? Dê suas coordenadas. Então, aqui nós vamos ver aqui, ó. Qual desses pontos é o mais setentrional? Dê suas coordenadas. Então, o ponto mais setentrional que tem aí é o ponto C. A latitude dele é 30 e a longitude é 40 graus. Então, a latitude é 30 graus e a longitude 40 graus. Então, você pode observar aí no desenho e ver se você acertou. Se vocês acertaram. Quinta questão. João deve viajar para uma cidade localizada a 15 graus de latitude sul e 45 graus de longitude leste, de acordo com as informações. Então, João deve viajar para uma cidade localizada a 15 graus de latitude sul e 40 de longitude oeste, de acordo com as informações. Letra A. João estará acima ou abaixo da linha do Equador? João estará acima ou abaixo da linha do Equador? Então, vamos ver aqui. Então, ele vai estar o quê? Abaixo da linha do Equador, que vai dar o quê? 15 graus de latitude sul. Letra B. João estará à direita ou à esquerda do meridiano de Greenwich? Vamos ver, observar aqui no desenho. João estará à direita ou à esquerda do meridiano de Greenwich? Então, ele vai estar o quê? À direita. Então, você pode até observar aqui em cima, ó, no desenho. Então, ele vai estará à direita. Então, João está abaixo da linha do Equador e ele vai estar à direita do meridiano de Greenwich. Sexta questão. Um grupo de amigos resolveu planejar as próximas férias. E o objetivo é fazer uma viagem pelo mundo. Com esse objetivo, pegaram um planisfério e marcaram 4 pontos que serviam de base para o seu deslocamento. Esses pontos estão dispostos na figura abaixo. Então, nós temos aqui o planisfério e as figuras estão aqui representadas pela letra A, B, C e D. Então, vocês iriam aqui localizar. Agora, responda. Se o grupo se deslocar em sequência de A para B, de B para C e de C para D, quantas vezes eles passarão do hemisfério boreal para o hemisfério astral? Então, aqui vocês iriam observar, ó, se ele estava aqui no ponto A. Do A, eles pularam para o B, foram para o B. E do B para o C. E do C para o D. Então, quantas vezes passarão do hemisfério boreal para o hemisfério astral? Então, eles iriam passar apenas uma vez, né? Então, aqui nós temos aqui o hemisfério, né, boreal, o hemisfério astral. Então, eles iriam passar apenas uma vez. Quem respondeu uma vez, correto. Letra B. Qual dos continentes visitado fica inteiramente no hemisfério oriental? Então, o meridiano de Greenwich, ele divide a Terra em Ocidente e Oriente. Então, a pergunta, qual dos continentes visitado fica inteiramente no hemisfério oriental? Observe aqui no planisfério. Qual dos continentes? Então, o continente que fica inteiramente no hemisfério oriental é a Oceania. Quem respondeu Oceania está correto, viu? Então, você pode estar analisando aí, ó, no planisfério. Para se deslocar do ponto C para o ponto D, qual é o rumo que deverá seguir? Letra C. Para se deslocar do ponto C para o ponto D. Então aqui, ele está aqui no ponto C e ele quer se deslocar para o ponto D. Qual o rumo que deverá seguir?
Vamos lá? Então, a forma mais curta será cortar o Oceano Pacífico no sentido nordeste. Então, ele está aqui no C, né? E ele quer se deslocar para o D. Qual é o rumo que ele deverá seguir? A forma mais curta será cortar o Oceano Pacífico. Então, vocês observem aí o Oceano Pacífico no sentido nordeste. Então, esse seria o caminho mais curto para ele fazer, cortando, né, o Oceano Pacífico no sentido nordeste. Letra D. Quando o grupo chegar ao continente africano no ponto B, qual será a sua coordenada? Quando o grupo chegar ao continente africano no ponto B, qual será a sua coordenada? Vamos lá. Localize bem o ponto D. Quando eles chegarem aqui no ponto B, quer dizer, ponto B, qual será a sua coordenada? Vamos lá, ver se você encontrou. Quando o grupo chegar ao continente africano, no ponto B, qual será a sua coordenada? Vamos lá. A latitude será 20 graus norte e longitude 30 graus ao leste. Vamos lá. Quando ele chegar aí no ponto B, a coordenada será a latitude 20 graus ao norte e longitude 30 graus ao leste. Observe se você acertou. Sétima questão. Sobre as latitudes, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Temos aqui a zona de latitudes médias, zona de baixas latitudes e zona de altas latitudes. Então, vocês vão enumerar. Então, a primeira. Regiões localizadas entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Qual dessas zonas aqui seriam? Regiões localizadas entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Então, a resposta correta seria zonas de baixas latitudes. Então, é o número 2. Zonas de baixas latitudes, que fica localizada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Regiões localizadas entre os trópicos e os círculos polares. Regiões localizadas entre os trópicos e os círculos polares. Então, é a zona de latitudes médias. Número 1. Zona de latitudes médias. Regiões localizadas entre o círculo polar e os polos. Regiões localizadas entre o círculo polar e os polos. Então, seria as zonas de altas latitudes. Então, é o 3. Muito bem. Então, regiões localizadas entre o círculo polar e os polos é as zonas de altas latitudes. Observe aí se você acertou. Oitava questão. Observe o mapa abaixo e depois dê as coordenadas aproximadas das seguintes cidades brasileiras. Então, aqui nós temos, né, uma parte do mapa do Brasil. E aqui você observa aqui o nome de alguns estados, né, algumas capitais, quer dizer, e vocês iriam dar as coordenadas, né, aproximadas dessas cidades brasileiras. Então, a letra A nós temos Recife. A latitude de Recife, observe aí, nós temos 8 graus sul e a longitude 35 graus a oeste. Repetindo, Recife, latitude 8 graus sul e longitude 35 graus oeste. Observe se você acertou. Letra B, Brasília. Indicando aqui Brasília. A latitude 15 graus sul e a longitude 47 oeste. Repetindo, Brasília, latitude 15 graus sul e a longitude 47 graus oeste. Letra C, Rio de Janeiro. Fiquem aí. A latitude Rio de Janeiro é 22 graus sul e a longitude 43 a oeste. Repetindo, Rio de Janeiro, latitude 22 graus sul e a longitude 43 graus oeste.
Letra D, São Paulo. A latitude São Paulo, 23 graus sul e a longitude 46 graus oeste. Repetindo, São Paulo, latitude 23 graus sul e longitude 46 graus oeste. Belo Horizonte, a latitude de Belo Horizonte, 19 graus sul e a longitude 44 graus oeste. Fortaleza, latitude Fortaleza, 4 graus sul e a longitude 38 graus oeste. Belém, latitude de Belém, 1 grau sul e a longitude 48 graus oeste. Latitude de Belém, 1 grau sul e a longitude 48 graus oeste. Salvador, a latitude de Salvador, 13 graus sul e a longitude 38 graus oeste. Repetindo, Salvador, latitude 13 graus sul e longitude 38 graus oeste. Nona questão. No século XXI, a ciência atingiu um elevado grau de sofisticação, principalmente no que diz respeito à transmissão de informações. Um batalhão de satélites circula ao redor da Terra, mandando constantemente informações precisas sobre diversos fenômenos naturais. Aí, indique de que maneira esses satélites e novas tecnologias podem ajudar na orientação. Então, vocês iriam indicar de que maneira esses satélites e novas tecnologias podem ajudar na orientação. Vamos ver se você acertou. Então, por meio das informações emitidas, pelos satélites, que conseguimos utilizar o GPS, que é o aparelho que nos ajuda na localização em que estamos ou que queremos. Então, é por meio das informações emitidas, desses satélites que conseguimos utilizar o GPS, que é um aparelho que nos ajuda na localização em que estamos ou que queremos. Então, esses satélites, esse batalhão de satélites que circula a Terra, ao redor da Terra, ele manda constantemente informações. Então, através do GPS, nós podemos nos localizar em qualquer ponto da superfície. Vou repetir novamente. É por meio das informações emitidas pelos satélites que conseguimos utilizar o GPS, que é o aparelho que nos ajuda na localização em que estamos ou que queremos. Muito bem. 10ª questão. É possível localizar qualquer lugar da superfície terrestre determinando sua latitude e sua longitude, ou seja, o paralelo e o meridiano que se cruzam em determinado lugar. Observando as linhas vermelhas destacadas no mapa, que correspondem aos paralelos e meridianos, responda ao que se pede. Então, nós temos aí as linhas, essas linhas vermelhas que se cruzam. Então, vocês iriam observar e responder ao que se pede. Aí nós temos aqui, temos o planisfério e vocês observam aí as linhas. A letra A. Escreva em qual continente se localizam as cidades de... Primeiro aí, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus e Nova York. Vocês iriam aqui observar o planisfério, observar as linhas, e iriam responder. Qual continente se localiza as cidades? Rio de Janeiro, Brasília, Manaus e Nova York. Em qual dos continentes? Então, quem respondeu? América, correto. Então, esses três,
Essas 3 capitais, elas estão localizadas na América. Londres, Roma e Paris. Localizaram aí? Londres, Roma e Paris. Ela está em qual dos continentes? Vamos lá, vocês localizaram aí? Então, quem responder Europa, está correto. Então, Londres, Roma e Paris ficam na Europa. Bombaim e Tóquio. Vamos lá. Bombaim e Tóquio. Localizaram aí no planisfério. Então, Bombaim e Tóquio, né, estão no continente asiático, ou seja, estão na Ásia, correto. Cairo, localize aí. Cairo está na África. Muito bem, continente africano. Então, primeiro aqui nós temos América, Europa, Ásia e África, corretamente. Quem respondeu aí? Quais cidades se encontram no hemisfério sul? Vamos localizar aqui. Observe aqui a linha do Equador. Então, está perguntando, quais cidades se encontram no hemisfério sul? Vamos ver aqui. Então, nós temos aqui. Observe se você acertou. Temos Manaus. Localize aí. Brasília. Rio de Janeiro e Sydney. Ó, todos que estão abaixo da linha do Equador, né, que estão no hemisfério sul. Então, Manaus, Brasília, Rio de Janeiro e Sydney. Letra C. Indique a cidade de acordo com a sua localização. Indique a cidade de acordo com a sua localização. Então, aqui nós temos o nome das cidades e você iria identificar, né, de acordo com a localização. 16 graus de latitude sul e 48 de longitude oeste. Qual seria dessas cidades? Vamos aqui localizar. 16 graus de latitude sul e 48 graus de longitude oeste. Então, a cidade que está, né, de acordo com essa localização aí, é Brasília. Quem respondeu Brasília? Corretamente. Qual cidade está a 4 graus de latitude sul e 60 graus de longitude oeste? 4 graus de latitude sul e 60 graus de longitude oeste. Vamos localizar aqui, observe aí. Então, nós vamos ter aqui Manaus. Então, Manaus está a 4 graus de latitude sul e 60 graus de longitude oeste. Muito bem. Observe aí, se você acertou. 19 graus de latitude norte e 73 graus de longitude leste. 19 graus de latitude norte e 70 graus de longitude leste. Vamos lá, localizar aí a cidade no mapa. Observe aí as linhas. Então, nós vamos ter aqui Bombaim. Né? Bombaim está aqui na Ásia, né? Então, ele está 19 graus de latitude norte e 73 graus de longitude leste. Bombaim. Qual cidade está? 56 graus de latitude norte e 37 graus de longitude leste. Vamos ver aqui no mapa. Nós vamos ter aqui Moscou. Ele está a 56 graus de latitude norte e 37 graus de longitude leste. Então, nós temos aqui as cidades Brasília, Manaus, Bombaim e Moscou. Muito bem. Então, essa foi a correção da nossa atividade. Você observa aí se você acertou. Senão, você faça a correção e depois estejam enviando para mim. Viu? Então, na próxima aula iremos estudar o letramento cartográfico. Então, essa foi a nossa correção de hoje. Então, todos possam estar aí atentos, né, fazendo a sua correção. E fique com Deus, viu? E até a próxima aula.